Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal By Rose Crochê. Na aula de hoje vamos estar confeccionando o tapete encaixe de vaso do jogo de banheiro Laura. As outras peças já estão disponíveis aqui no canal, eu vou estar deixando na descrição para vocês. Agora eu vou estar dando as informações da nossa peça. Essa peça ficou medindo 58 de comprimento por 45 de largura. Vamos para a nossa lista de materiais. Para confeccionar essa peça, eu utilizei barbantes de ordem 6 nas cores cru, bordô e rosa chá. Também utilizei agulha de crochê número 3,5 milímetros, mas você pode estar utilizando a agulha da sua preferência, e tesoura para os nossos arremates. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que é aulas e peças em crochê, eu convido você a estar se inscrevendo aqui no canal para ajudar no crescimento e no engajamento. Também convido você a conhecer o meu canal de vlogs, Artes em Crochê by Rose. Vou estar deixando o link no primeiro comentário fixado. Lá eu faço vlogs de todas as peças aqui do canal, dou informações, lindas combinações para você estar se inspirando. Vá lá para você conhecer o canal de vlogs e se inspirar com muitas combinações lindas. Eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa aula. Vamos estar iniciando a nossa aula. Eu vou estar iniciando com o barbante na cor cru. Vou estar dando a minha laçada inicial. Aqui eu regulo para diminuir. E aqui eu já fiquei com essa laçadinha. Eu vou estar fazendo uma correntinha. Esse primeiro pontinho aqui já vale como uma corrente. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer um total de 32 correntinhas e volto. Fiz as minhas 32 correntinhas, sem contar essa laçada que está na agulha, contando aqui da correntinha pronta, nós vamos contar voltando. 1, 2, 3, 4, laço na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Laço, venho na próxima, um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha, pegando apenas uma alcinha, faço um ponto alto. Vejam como está ficando. Eu vou fazer pontos altos até me faltar apenas uma correntinha aqui no final. Prontinho, já fiz os meus pontos altos, vejam só como ficou. E aqui me sobrou a minha última correntinha. Eu laço e vou trabalhar aqui nessa última correntinha, eu vou fazer 7 pontos altos, que é a nossa curva. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Notem que eu já tô trabalhando por cima desse cordão aqui, ó. Tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, 7 pontos altos. Essa é a nossa curva. Laço, eu venho aqui, ó, na mesma direção desse primeiro ponto alto da lateral, pegando a outra alcinha, eu faço um ponto alto. Já estamos trabalhando na nossa lateral. Laço, venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Vejam só. Vai ficando ponto alto sobre ponto alto. Na mesma direção temos um, temos outro do outro lado. Na mesma direção temos um aqui, temos um do outro lado, tá? Para bater certinho. Então, para cada pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto até chegar nesse último ponto aqui, que é das correntinhas. Vou trabalhar a minha lateral e volto. Prontinho, já trabalhei toda a minha lateral e vou fazer agora o meu último ponto alto. Eu laço, venho aqui, ó, nessa primeira correntinha, eu introduzo e aqui eu faço um ponto alto. Aqui nos cantos do meu encaixe, eu gosto de fazer 2 correntes para a altura do meu ponto alto. Mas se você preferir, pode estar fazendo 3. Então, eu subo 2 correntinhas para a altura do meu ponto alto. Eu viro a minha peça, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto para cada pontinho de base, até chegar aqui no último ponto da minha lateral. Vejam só, aqui é o último ponto, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Prontinho, já fiz a minha lateral.
Eu fiquei com um total de 28 pontos altos nessa parte reta, tá? 28 pontos altos. Agora, vamos estar fazendo a nossa curva. E vamos fazer assim. Nesse primeiro ponto alto, a gente coloca 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. No próximo, também 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Nós trabalhamos 3 bloquinhos de aumentos, ó, ficando assim. Esse próximo aqui, que é o nosso quarto ponto alto da curva, a gente vai fazer ele sozinho, tá? Faz um ponto apenas. E aqui sobrou mais 3 pontos da curva e a gente vai fazer da mesma forma. Vamos fazer mais 3 pontinhos com aumentos, ó. 2 pontos altos, no próximo, 2 pontos altos, e no próximo, 2 pontos altos. Ficando assim, tá? Vamos ficar com 13 pontos altos aqui na curva, tá bom? Os 3 primeiros coloca 2 pontos altos juntos, o quarto é um ponto alto só. Tá? E os outros 3 com aumento também. E aqui já chegamos na nossa lateral, onde a gente vai fazer ponto sobre ponto por toda a lateral. Só faz aumentos na curva, tá? Então, na nossa lateral, ponto sobre ponto até o último ponto alto. Eu já fiz toda a minha lateral. Agora, eu venho aqui, ó, nessa correntinha aqui do topo das correntinhas e aqui eu faço um ponto alto. Ficando assim, tá? Vou subir 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Eu viro a minha peça, laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Venho no próximo, faço mais um ponto alto, fiquei agora com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos da base e venho no terceiro. E aqui eu começo novamente um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada pontinho da base. Ficando assim, ó. 2 correntes, pula 2 pontos da base, no terceiro começa outro bloquinho de 3 pontos altos. Aqui enganchou um pouquinho aqui. E vamos fazer assim, até chegar aqui, ó, no início da nossa curva. Até nesse último ponto, ó. Aqui começou a nossa curva, que a gente tem 2 pontos juntos, então, até esse último pontinho aqui. Eu vou fazer os meus bloquinhos e vou falar a vocês quantos blocos eu fiquei. Prontinho, vejam só como ficou. Fiquei com um total de 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, nós vamos fazer a nossa curva. Eu vou estar fazendo 2 correntinhas de separação, laço, eu pulo um pontinho da base, venho no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. Faço 2 correntinhas, laço, pula um pontinho de base, venho no próximo e faz 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação, laça, pula um pontinho de base, no próximo, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, laça, pula um pontinho, no próximo, 2 pontos altos juntos. Nós vamos fazer assim, até ficar num total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos juntos. Essa é a nossa curva. 2 correntinhas. Venho agora fazer o meu último bloquinho. Pessoal, sempre que forem fazer curva de tapete, confirme a quantidade dos bloquinhos da curva, porque é normal a gente não contar e às vezes ficar com 5 bloquinhos, 7 bloquinhos, já aconteceu comigo. Então, eu gosto de contar, sempre conferir. Então, esses aqui são os bloquinhos da minha curva, então vamos conferir.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá certinho a nossa curva. 2 correntinhas. Agora, vamos voltar a fazer a nossa lateral. Laço, pula um pontinho de base, porque aqui no início também pulamos um. Para entrar na curva, pula um, e para sair da curva também pula um. Vejam que aqui, ó, faz parte da nossa curva ainda, ó. Tem 2 pontos altos juntos aqui. Então, aqui ainda é curva. Aqui começa a nossa lateral. Então, aqui começa um bloquinho de 3 pontos altos. Faz 3 pontos altos, um em cada pontinho, ó, ficando assim. 2 correntinhas, laça, pula 2 pontos de base. No terceiro, começa novamente o outro bloquinho. Igual fizemos do outro lado. Tudo que a gente fizer de um lado, a gente repete do outro. Então, eu vou fazer assim até o final da minha lateral. Prontinho, estou chegando agora no meu último bloquinho. Já fiz 2 pontos altos do meu último bloquinho. Vou vir aqui, ó, no topo dessa última correntinha aqui. É um pouquinho mais apertado, mas é normal. E faço o meu último ponto alto. Notem que, a partir de agora, vamos começar carreiras de repetição. Então, sempre vai ser uma carreira com o cantinho fechado, na outra um espacinho vazado, na outra fechado e na outra vazado. Então, para fazer o espacinho vazado, nós vamos fazer da seguinte forma. O meu ponto alto eu faço com 2 correntinhas. Então, eu faço 2 correntinhas para o meu ponto alto. Se você estiver fazendo 3, pode fazer 3, tá bom? E faço mais 2 de separação, totalizando 4 correntes. Mas você pode estar fazendo 5, como eu já expliquei. Vira o trabalho, tá? Eu laço e já venho para dentro desse espacinho aqui e começo a fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. E ficamos assim, ó, com o espacinho vazado. Faço 2 correntinhas, laço, venho no próximo espaço e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Essa parte agora é só repetição. 2 correntes dentro do espacinho, 3 pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar no penúltimo bloquinho, me faltando apenas um aqui, ó. Vejam só, nós vamos trabalhar até esse espacinho aqui, vai me sobrar esse último bloquinho. Vamos fazer os pontos altos até aqui. Quando faltar um, eu volto com vocês. Prontinho, vejam só como ficou. Nós temos aqui um espacinho vazado, vamos fazer um aqui também, tá? Então, nós estamos aqui, ó, no último bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer 2 correntinhas, eu laço, eu pulo esses 2 primeiros pontos e venho no último. E sobre ele, eu faço um ponto alto. Fiquei aqui com um espacinho vazado. E aqui nós chegamos na nossa curva. Faço 2 correntinhas, venho no primeiro ponto, eu faço um ponto alto sozinho. E aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos juntos. Pessoal, uma explicação. Nossa peça, nós trabalhamos uma carreira pelo lado direito. O meu lado direito, eu conto o lado direito dessa última carreira fechada aqui, ó, tá? Então, essa correntinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, eu vou puxar ela pra trás, porque vai virar o meu avesso o outro lado. Eu gosto que o lado direito da minha peça mostre essas correntinhas aqui, ó, da carreira fechada, tá? Essa é a nossa última carreira fechada, então, esse é o meu lado direito da minha peça. Sendo que se você preferir deixar assim também, não tem problema, tá bom? Mas eu gosto que essa carreirinha aqui, ó, fique do lado direito. Então, eu estou agora do lado direito da minha peça, tá bem? Então, o meu aumento sempre vai ser no último. Então, não fica retinho igual as outras peças, né? Porque vai ficar um aumento aqui, outro aumento do outro lado. Um desse lado, um desse lado. Vocês vão ver direitinho como vai ficar. Se você quiser fazer sempre do mesmo lado, não tem problema, tá? Mas eu vou fazer do jeito que eu sempre faço, eu acho mais fácil também para as iniciantes, tá bom? Então, sempre vai ser no último ponto alto do nosso leque. Então, aqui eu já fiz o meu aumento, ó, no último. 2 correntinhas, laço, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E no último, faço 2 pontos altos juntos. Nós tínhamos 2, agora temos 3 pontos altos. 2 correntes, venho no próximo, faço um ponto alto
e no último faz 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer essa repetição até chegar aqui no meu último lequezinho, ó. Até chegar aqui. Nós vamos ficar com 6 leques de aumento. E o pessoal ficou assim. Já cheguei aqui na minha lateral e nós vamos fazer esse espacinho vazado igual do outro lado. Então, eu faço 2 correntinhas, laço, venho nesse primeiro ponto alto e aqui eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço, já venho pro primeiro espacinho e aqui eu começo a fazer os meus bloquinhos de 3 pontos altos, igual fizemos do outro lado. Sempre repetição. Notem que aqui já ficamos com o nosso espacinho vazado. Faço 2 correntinhas, próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazer assim até chegar nesse último espacinho aqui. E eu volto para finalizar a carreira com vocês. Prontinho, ficou assim. Já trabalhei até o meu último espacinho, agora vamos fazer o espacinho vazado igual fizemos aqui. Então, eu faço 2 correntinhas, laço e faço um ponto alto aqui, ó, sobre essa última correntinha aqui, ó. Ficamos assim. Vou subir 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto, viro a minha peça. E agora, nós vamos preencher esse espacinho para ficar igual essa primeira carreira aqui. Vamos começar as carreiras de repetição. Coloquei mais 2 pontos altos aqui dentro do espacinho, com as correntinhas que eu subi, 3 pontos altos. 2 correntinhas e vamos voltar a fazer bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Duas correntinhas, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Nós vamos fazer até esse último espacinho aqui, tá? Então, nesse último espacinho, nós vamos colocar 2 pontos altos aqui no espaço e o terceiro sobre esse ponto alto aqui. Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, e ficou assim. Já fiz aqui no meu último espacinho, coloquei 2 pontos altos dentro do espaço e o último aqui sobre o ponto alto. Agora, chegamos na nossa curva e vamos fazer assim. 2 correntinhas, vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar no último, tá? Então, no primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto. Cheguei aqui no meu último, então, nesse último, a gente coloca 2. Sempre 2 no último ponto alto. Como vocês podem ver, como eu expliquei, ó, o aumento, ele tá desse lado aqui, ó. Mas ele ficou aqui. Então, sempre vai ser assim. O aumento vai ficar um em um lado, outro no outro. Tá sempre no último, mas como a gente vira a peça, então, sempre fica um no início, outro no final. Se você quiser sempre fazer no mesmo lugar, então, você tem que fazer sempre no onde tá o aumento, ó. Você vai ver onde tá 2, você faz sempre aumento sobre aumento aqui. Então, uma vez vai ser no início, outra vez no final. Mas, para facilitar, tá? Para não ficar complicado, é melhor você fazer sempre no último, porque assim você não esquece, não se confunde, tá? Então, aumento sempre no último é mais fácil. 2 correntinhas, ponto sobre ponto, até chegar no último pontinho. Cheguei aqui no último ponto alto, eu coloco 2 no mesmo lugar. Ficamos agora com 4 pontos altos de aumento. 2 correntinhas, vou pro próximo, faço ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no último, coloco 2 pontos altos juntos. E eu vou fazer assim até o meu último leque, que são num total de 6. Prontinho, já fiz toda a minha curva, vejam só como ficou. E agora, chegamos na nossa lateral. Vamos fazer 2 correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto e 2 aqui dentro do espacinho para completar o meu bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas e volto a fazer a mesma repetição que estávamos fazendo, que é bloquinho de 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Essa parte aqui eu não vou explicar muito, porque eu acredito que vocês já entenderam
E é uma base bem fácil, tá? Então, eu vou fazer assim, quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Prontinho, estamos chegando agora no nosso último espacinho. Já fiz as minhas 2 correntinhas de separação. E eu vou vir aqui nesse último espacinho, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do espacinho. Eu laço, como o meu ponto alto ele é de 2 correntinhas, eu conto 1, 2 no topo da segunda, que é onde fica o meu ponto alto, eu faço mais um ponto alto, completando o meu bloquinho, tá? Então, agora, nós fizemos bloquinho fechado, bloquinho vazado, bloquinho fechado, então, agora é um espacinho vazado. Sempre vai ser repetição, tá? Então, vamos fazer igual essa aqui. Eu vou subir 2 correntinhas para a altura do meu ponto alto e 2 de separação, tá? Ficando com 4 correntinhas. Laço e vou voltar a fazer os meus bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada espacinho, tá? A partir de agora, nós já estamos fazendo só repetição. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. E eu vou fazer assim até chegar aqui, ó, nesse último espacinho. E aqui nós vamos fazer novamente igual fizemos aqui, um espacinho vazado. Mas eu vou explicar a vocês novamente. Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó, no espacinho antes do meu bloquinho. Prontinho, cheguei aqui no meu último bloquinho, onde eu vou fazer um espacinho vazado igual nessa outra carreira. Vamos fazer 2 correntinhas de separação, laça, pula os 2 primeiros pontos altos e vem no último. E sobre ele, a gente faz um ponto alto e ficamos assim, com um espacinho vazado. Então, sempre vai ser essa repetição aqui nesses cantos, tá? Sempre vai ser um fechado, um vazado. Até finalizar a nossa base, esses cantos vai ser sempre repetição. 2 correntinhas, vamos agora para a nossa curva. Vamos fazer ponto alto, sobre ponto alto, até chegar no último ponto alto do nosso leque. Cheguei aqui no último, então, esse aqui eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o meu aumento. Ó, ficou assim. 2 correntinhas, vem pro próximo, faz ponto alto, sobre ponto alto, até chegar no último. Chegou aqui no último, coloca 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a partir de agora, eu acredito que vocês já entenderam, tá? Ponto sobre ponto, aumento sempre no último. Eu vou fazer assim até o meu último leque. Prontinho, já fiz toda a minha curva e cheguei aqui na minha lateral. Vamos fazer 2 correntinhas e vamos fazer agora um espacinho vazado. Nesse primeiro pontinho aqui, um ponto alto, 2 correntinhas, vai pro espacinho e começa a fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Na próxima carreira, nós vamos fazer igual essa aqui, ó. Nós vamos preencher. Coloca 2 no espacinho e 1 sobre esse ponto alto. Só é olhar a carreira anterior, que fica bem fácil. Então, vou seguir fazendo meus bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Quando chegar aqui no meu último espacinho, eu volto com vocês novamente. Prontinho, cheguei aqui no meu último bloquinho, já fiz as minhas 2 correntinhas de separação. Eu laço, pulo esses 2 primeiros pontos, venho no último, e aqui eu faço um bloquinho, um ponto alto, quer dizer, para ficar com um espacinho vazado. Igual ficamos do outro lado, sempre fica igual, tá, pessoal? Do jeito que fica um lado, tem que ficar o outro. Vamos agora para a nossa última carreira na cor cru, e vai ser a nossa última carreira aqui na base. Após isso, nós vamos fazer o nosso encaixe, eu vou explicar bem direitinho a vocês, tá bom? Então, novamente, vou subir 2 correntinhas para a altura do meu ponto alto e vou fazer o restante do meu bloquinho aqui no espacinho. Então, já tenho um ponto alto, vou colocar mais 2 aqui no espacinho para completar os meus 3 pontos altos. Vejam só, ficou assim. E vou seguir fazendo a mesma repetição. 2 correntinhas e dentro do espacinho eu coloco 3 pontos altos. Tá? Vejam só, vai ficando assim, igual estávamos fazendo, é apenas carreira de repetição. Então, eu vou fazer até chegar aqui e volto com vocês. Prontinho, e ficou assim.
Já fiz aqui o meu espacinho vazado, ó, 2 pontos altos dentro do espacinho e um sobre o último ponto alto, como eu já havia explicado a vocês. E agora, chegamos na nossa curva, que vai ser exatamente igual. 2 correntinhas de separação e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar no nosso último ponto alto, que é onde vamos fazer o nosso aumento. Cheguei aqui no meu último ponto alto, aqui eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar, ficando assim. 2 correntinhas, vou pro próximo leque e repito, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último. Cheguei aqui no último, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. E eu vou fazer essa mesma repetição sobre todos os meus leques, tá? Então, quando chegar aqui, nós vamos fazer o nosso último ponto com aumento. Vamos fazer aqui um ponto alto, vamos preencher esse espacinho igual fizemos nessa carreira anterior, né? Igual fizemos desse lado aqui também. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Prontinho, ficou assim. Já fiz aqui os meus 2 pontos altos dentro do espacinho, eu laço, venho na segunda correntinha, que é a altura do meu ponto alto, e eu faço um ponto alto. Vejam que aqui, ó, tem esse fiozinho que eu passei para o lado avesso, como eu expliquei a vocês que eu gosto do lado direito, com as correntinhas mostrando, né? Então, aqui é o meu lado direito, tá? Então, aqui, este é o tamanho do nosso encaixe. Eu gosto dele de 18 a 20 centímetros, então, está nessa base, tá? Esse aqui, ele fica com quase 20 centímetros na minha tensão de ponto, então, para mim, está um tamanho ótimo. Agora, nós vamos estar fazendo as correntinhas para o encaixe da nossa peça, tá bom? Então, já vou explicar, caso você queira o seu encaixe maior ou menor, aumenta ou diminui de 5 em 5 correntinhas, tá bom? Então, eu vou começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazendo um total de 24 correntinhas. 23 correntinhas é para o meu encaixe e a correntinha número 24 vai ser o meu nó. Então, vou fazer as minhas 24 correntinhas e volto. Já fiz aqui, ó, as minhas 24 correntinhas. Eu deixo um pedacinho de fio para fazer o meu arremate. Eu venho aqui, corto esse fio. E aqui, eu vou só puxar, ó. Veja que ele está na laçada, eu apenas puxo. E aqui eu venho nessa pontinha aqui, ó, vejam só, eu vou puxar. Então, essa última correntinha virou um nó, tá? Então, ficamos aqui com 23 correntinhas pra gente trabalhar. Eu vou virar aqui do outro lado da nossa peça e vamos fazer o nosso outro encaixe. Eu venho aqui, ó, no topo da minha segunda correntinha, eu introduzo o meu barbante e puxo. Eu amarro ele apontando para a direção que eu quero o meu encaixe. Então, aqui pra frente, não amarro pra cima, amarro assim, tá? Fica assim. Eu venho aqui no mesmo lugar que eu amarrei, eu introduzo a minha agulha. E aqui eu faço uma correntinha. Essa primeira correntinha aqui já vale como corrente do encaixe, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4. E eu vou fazer a mesma quantidade que eu fiz do outro lado, tá bem? Então, eu vou fazer 24 correntinhas desse lado também. Lembrem que, se você aumentar correntinhas aqui, tem que aumentar desse lado aqui também, para ficar os dois encaixes do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer 24 correntinhas e volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as minhas 24 correntinhas, eu deixo um pedacinho maior para fazer o arremate, corto o meu fio, vejam que aqui está laçado, eu apenas puxo e dou uma puxadinha para minha última correntinha virar um nó. E aqui também ficamos com 23 correntinhas para a gente estar trabalhando. Agora, eu vou estar pegando o fio para a gente estar começando a fazer a peça com a outra cor. Vamos estar trabalhando agora com a cor rosa chá. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer a minha laçada inicial, tá? E eu venho aqui na primeira correntinha, eu introduzo, e aqui eu vou estar fazendo um ponto baixo, tá? Só nesse primeiro aqui, para não ficar muito
é mole esse encaixe, tá? Então, esse primeiro ponto baixo vale como uma corrente, eu faço mais uma, então aqui eu já tenho a altura do meu ponto alto, que eu estava fazendo com 2 correntes. Se você gosta com 3 correntinhas, pode estar fazendo mais um. Laço, venho na próxima, faço um ponto alto, venho no próximo, faço mais um ponto alto. Depois eu vou estar escondendo esse fiozinho aqui, tá? Para poder fazer o arremate. Faço 2 correntinhas de separação, esse fio rosa eu já posso deixar ele lá atrás. Laço, eu pulo 2 correntinhas, né? Como vocês viram, eu já fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Eu pulo 2 correntinhas, venho na próxima, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. 2 correntinhas, laço, pulo 2. E começo novamente na terceira, um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos. No terceiro, começa outro bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, pula 2 pontinhos. E faz o nosso último bloquinho de 3 pontos altos. E nós ficamos assim, vejam só. Ficamos com 5 bloquinhos de 3 pontos altos e bateu exatamente na nossa última correntinha. E aqui nós temos o nosso espacinho que nós vamos pular para trabalhar aqui, tá bom? Então, ficou assim. Lembrando que depois nós vamos fazer o acabamento desse encaixe, né? Vai ficar bem bonito. Então, aqui nós vamos continuar fazendo a nossa peça, fazendo 2 correntinhas, pula o bloquinho e já vem pro espacinho onde vamos continuar fazendo a mesma repetição que a gente já estava fazendo. A única diferença agora foi que fizemos o nosso encaixe. 2 correntinhas, vem pro próximo e faz o bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer até chegar lá no final, eu vou explicar a vocês só mais uma vez essa curva, tá? Mas eu acredito que já deu pra vocês entenderem. Mas eu vou explicar mais um pouquinho, tá? Então, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui no meu último bloquinho, cheguei no meu espacinho vazado, ó. Aqui nós tínhamos espaço vazado, espaço fechado, então agora vai ser um espacinho vazado, né? Só repetição. Fiz 2 correntinhas e fiz um ponto alto, ó, ficando assim. 2 correntes, chegamos aqui no nosso leque. Então, vamos fazer ponto alto, sobre ponto alto, até chegar no último. Cheguei aqui no último, eu faço 2 pontos altos juntos. Em todos os leques é a mesma repetição, vai ficar assim. 2 correntes, vai para o próximo leque e faz a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto e aumento no último. Quando chegar aqui do outro lado, vocês vão fazer o espacinho vazado aqui, ó, igual fizemos desse lado aqui. Ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, eu volto para fazer esse encaixe aqui com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui. Já trabalhei no meu último espacinho aqui, ó. E aqui nós temos um bloquinho na cor cru. Nós vamos fazer assim, 2 correntinhas, laça, vamos pular esse bloquinho e vamos vir na primeira correntinha aqui que fizemos. Vamos pegar apenas um lado dessa correntinha, vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, já desço esse fio lá para trás, pulo 2 correntinhas e começo a fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho da base. 2 correntinhas, pula 2 correntes da base e começa novamente outro bloquinho. Ficando assim.
2 correntinhas, laça, pula 2. E nós vamos fazer assim até chegar lá no final. Como já tá terminando, eu vou fazer com vocês. Duas correntinhas, pula 2 correntinhas da base. Aqui, ó, tem que pegar direitinho porque ele é mais na pontinha, né? Não tem problema, aqui vai fazer o acabamento depois, vai prender. Cheguei aqui na minha última correntinha, eu faço o meu último ponto alto. E aqui ficou o meu nó. Então, vejam só como ficou. Ficou a mesma quantidade de bloquinhos que ficou do outro lado. 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, vamos fazer agora só essa carreira dessa cor. Então, eu faço mais uma corrente, tá? Eu faço mais uma correntinha. Deixo um pedacinho para fazer o arremate e aqui eu corto o meu fio. Dou uma puxadinha. Eu gosto de passar esses fiozinhos assim, ó, por dentro dessas correntinhas, ó. Até chegar dentro dos espaços, que depois ele vai ficar por baixo dos pontos e eu faço o meu arremate, tá? Então, eu faço isso em todos esses fios. Sempre colocar assim, ó, nesses espaços de correntinha, porque depois vem pontos aqui, eu faço o acabamento por baixo. Da mesma forma, eu faço com esses aqui, ó. Eu vou passar ele por dentro aqui, ó. Eu puxo, mas eu não puxo demais, pra não repuxar esse encaixe, ó, que eu não gosto que ele repuxe. Só vou mostrar bem rapidinho, ó. Tô pegando sempre uma correntinha, ó, puxo pra trás, ó, aqui. Eu sempre faço isso com uma agulha um pouco mais fina, ó. E aqui já chegou no espacinho. Depois eu vou vir desse lado aqui, onde tem essa carreira da cor crua, vai ser um acabamento de ponto baixo, então já vai esconder também. Tá? Então, eu faço isso de todas as formas, ó. Isso aqui já ficou por baixo, já facilita o arremate também. Tá bom? Então, aqui, nós vamos manter carreira pelo avesso e pelo direito. Então, essa foi pelo lado direito, vamos virar para ir fazer a próxima carreira, que a partir de agora é só repetição, tá, pessoal? Vamos agora com a carreira, vamos fazer 2 carreiras na cor bordô, tá? Então, aqui eu vou estar fazendo a minha laçada inicial. Vou virar aqui, ó, nesse último ponto alto, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Você pode amarrar e fazer uma correntinha do jeito que você preferir, então aqui já serve como uma correntinha. Fiz mais uma, totalizando 2 já é a altura do meu ponto alto. E aqui eu faço mais 2 para ficar o meu espacinho, então totalizando 4 correntes. Pessoal, vamos fazer a mesma repetição que estávamos fazendo aqui, ó. A diferença é que é aqui. Mas, vamos fazer essa mesma repetição. Sempre vai ser um espacinho vazado, um espacinho fechado. Aqui, o espacinho vazado, 4 correntes, no outro preenche. Então, aqui no encaixe é da mesma forma, não vai mudar, tá? Só fizemos o encaixe. Então, já fiz aqui o meu espacinho vazado, venho aqui e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Esse barbante aqui, ele tá um pouquinho mais fofo, ele tá um pouco mais ruim de trabalhar, mas tudo bem. Prontinho, 3 pontos altos, tá bom? Vamos fazer 2 correntinhas, vem pro próximo espacinho e faz 3 pontos altos. É a mesma repetição que estávamos fazendo, tá? Não vai mudar nada. Vejam só, é apenas repetição. Essa cor é um pouco mais escura, mas eu acredito que dá para vocês verem, tá? Então, nós vamos fazer a mesma repetição dentro de cada espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui no canto, preenche, tá? Vai preencher aqui, igual estávamos fazendo, só estamos mudando de cor, mas a sequência da aula é exatamente igual. Aqui no aumento, ponto alto sobre ponto alto, quando chegar aqui no último, faz 2 pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Então, quando chegar aqui também, quando chegar aqui nesse final, nós vamos fazer um espacinho vazado. Então, quando chegar aqui, eu volto para explicar a vocês só esse finalzinho e o início da próxima carreira, para não ficar nenhuma dúvida nesse finalzinho aqui, tá? Mas aqui, eu acredito que vocês já sabem, porque eu já expliquei na base todinha. Chegamos aqui no final, vou estar fazendo 2 correntinhas, laço, e vou fazer o meu ponto alto aqui nesse último ponto alto do bloquinho. Igual estávamos fazendo, vejam só. Vou subir
duas correntinhas para a altura do meu ponto alto. Eu viro a minha peça, porque nós vamos estar fazendo mais uma carreira nessa cor. Então, são duas carreiras na cor bordô. Vou vir aqui dentro do espacinho e vou estar fazendo mais 2 pontos altos para completar o meu bloquinho, tá? Apenas isso. Duas correntinhas e vamos fazer a mesma repetição que estávamos fazendo. Dentro de cada espacinho, vamos colocar um bloquinho de 3 pontos altos, duas correntinhas, vem pro próximo e repete o bloquinho até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, vejam que temos um espacinho fechado, então nós vamos fazer igual isso aqui, um espacinho vazado. Então, faz duas correntes e o ponto alto no último aqui. E segue fazendo aqui nos leques, ponto alto sobre ponto alto e aumento sempre no último, tá bom? Então, a partir de agora, vamos fazer apenas repetição, tá? Aqui, ó, notem que também é uma carreira fechada, uma vazada, uma fechada e assim por diante. Então, nós estamos fazendo a segunda carreira na cor bordô. Ao finalizar essa carreira, nós vamos fazer mais uma na cor rosa chá, para fechar o detalhe, tá? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo aqui se tiver dúvida nesses cantinhos. Lembrem que é uma carreira fechada, uma vazada, uma fechada, uma vazada nos cantinhos, tá bom? Então, a sequência é uma carreira rosa chá, duas bordô, uma rosa chá e a última na cor cru, tá? Então, eu vou fazer essas carreiras e daqui a pouquinho eu volto com vocês para a gente estar dando início à nossa carreira fechada, que vai servir de base para o nosso bico. Prontinho, já finalizei a minha base, ficou assim. Contando aqui da primeira carreira de bloquinhos, eu fiquei com 10 carreiras. Com essas duas fechadas, um total de 12, tá? E ficou assim, ó. As 5 carreiras de bloquinhos na cor cru, uma rosa chá, duas bordô, novamente uma rosa chá e uma carreira na cor cru. Eu estou com a minha peça pelo lado direito, ó, como eu falei para vocês, eu marco o lado direito por essa carreira fechada. E agora, vamos estar fazendo a nossa carreirinha fechada, que vai servir de base para o nosso bico. Então, eu vou iniciar com a cor rosa chá. E eu vou vir aqui, a minha peça está pelo lado direito. Eu vou vir aqui, ó, nessas correntinhas do início aqui do encaixe. E aqui, eu vou estar dando um nozinho, tá? Vou estar introduzindo aqui no mesmo lugar. Vou estar puxando, e aqui eu vou fazer duas correntinhas para a altura do meu ponto alto. Esse pontinho aqui, ele é mais apertadinho, porque o meu ponto, ele é um pouco mais apertado mesmo. Venho aqui no próximo pontinho, aqui eu faço um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto. Então, notem que eu fiz um ponto alto para cada pontinho de base. Venho aqui no meu espaço de duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço, tá? Então, 2 pontos altos dentro do espaço. E vou seguir fazendo, pessoal, ponto alto para cada pontinho de base. E para cada espaço de duas correntinhas, eu faço 2 pontos altos. É uma carreira fechada bem simples, ó. Aqui eu tenho um espacinho de duas correntes, eu faço 2 pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. E eu vou fazer assim até chegar lá na minha curva, tá? Então, quando chegar aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos aqui, um ponto alto aqui. Quando chegar nesse início aqui, eu vou mostrar a vocês bem rapidinho. Prontinho, pessoal, está ficando assim. Já estou aqui no final da minha lateral, ó, cheguei aqui no meu espacinho vazado, já coloquei 2 pontos altos aqui nesse espacinho vazado. Nesse ponto alto sozinho, a gente coloca um ponto alto sobre ele. E aqui temos o espacinho para ir para nossa curva, a gente faz 2 pontos altos. Em todo o espacinho de duas correntinhas é 2 pontos altos. E aqui chegamos no nosso leque. Aqui, ó, no final, a gente vai continuar fazendo aumentos, tá bom? Então, a gente vai continuar colocando 2 pontos altos no último. Então, aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Bem fechadinho, só ponto fechado. Essa carreira vai servir de base para o nosso bico.
Estamos chegando no nosso último ponto alto. Prontinho, cheguei aqui no meu último ponto alto e aqui sobre ele eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. Aqui eu venho no espacinho de 2 correntinhas e eu coloco 2 pontos altos. E eu vou seguir fazendo dessa forma. Em todos os meus leques eu vou colocar o meu aumento. E na outra lateral vamos fazer exatamente igual essa, ó, ponto sobre ponto. E onde tem 2 correntinhas, coloca 2 pontos altos. Vou finalizar a minha carreira e volto. Prontinho, já fiz toda a minha carreira fechada, agora vamos estar dando início ao nosso bico. Eu vou fazer primeiro a carreira de ponto tela, então assistam toda a explicação da carreira, que eu vou explicar a lateral e a curva, porque é diferente, tá? Então assistam, vou explicar bem direitinho, vou explicar a contagem de pontos para o bico de vocês bater bem certinho. Eu vou estar subindo 2 correntinhas para a altura do meu ponto alto e 2 de separação. Vou estar virando a minha peça, ela vai ficar do lado avesso agora. Fiz as minhas 4 correntinhas, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, laça, pula 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto. A carreira de ponto tela é assim, tá? Sendo que nós vamos fazer pequenas adaptações para o nosso bico bater certinho. Como vocês notaram, na lateral a gente pula 2 pontos. Porém, nessa lateral aqui, por 2 vezes apenas, a gente vai pular um pontinho de base. Apenas por 2 vezes desse lado e 1 vez do outro lado. Tá bom? Mas eu vou explicar a contagem de pontos aqui de espacinhos para bater bem certinho. Então, assistam para que não fique nenhuma dúvida. Então, vou fazer mais algumas vezes aqui, ó. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. Agora, eu vou fazer a primeira adaptação, que é a primeira pulada de ponto de uma vez. Ó, 2 correntes, tá? Sempre é 2 correntes. Pula um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Então, já fiz a primeira adaptação que eu preciso. E agora, eu volto a pular 2 pontos de base. Não é difícil, tá, pessoal? Só é prestar atenção, ó. Pula 2 pontos de base. Não gosto de pular seguido, porque para não embabadar, nem repuxar, não faz diferença essa adaptação, fica bem retinho, tá? Pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos da base, um ponto alto. Vejam só, nossa primeira adaptação tá aqui, ó, já tá distante. Então, agora, vamos fazer a nossa segunda adaptação. 2 correntes, pula um ponto da base e no próximo, um ponto alto. Pronto. Agora, eu vou voltar a fazer 2 pontos altos até chegar aqui, ó, no início da nossa curva. Sempre pulando 2 pontinhos, tá? Pula 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer mais rapidinho, porque eu acredito que já deu para vocês entenderem. Sempre 2 correntinhas, pula 2 pontos da base, um ponto alto. Pula 2 pontinhos e faz um ponto alto, ó. Tá ficando assim, ó. 2 correntinhas, pula 2 pontinhos, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontinhos, um ponto alto. Prontinho. Vejam que, ó, aqui já temos o nosso primeiro ponto da curva, ó, aqui já é leque, então aqui é curva. Então, nós precisamos pular menos pontos aqui para que a nossa peça não emborque na curva. Então, por toda a nossa curva, nós vamos pular apenas um ponto. Tá? 2 correntes, pula um ponto, no segundo, um ponto alto, ficando assim, sempre fazendo 2 correntinhas. 2 correntes, pula um ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Na curva, sempre pula menos. Agora, eu vou explicar a vocês a contagem de espacinhos para o nosso bico bater certinho.
Então, aqui, pessoal, nós vamos contar da seguinte forma. Logo aqui no início, nós vamos precisar de 2 espacinhos a mais. Então, nós vamos contar 1, 2. Pronto, contei os 2. E a partir de agora, nós vamos contar de 5 em 5 até o final, tá? Sem contar esses 2 aqui, tá? Já deixamos os 2 lá no canto e vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, vai ser da forma que eu expliquei. Desconta 2 aqui no início e de 5 em 5 até o final, tá? Sempre vai ficar esses 2 aqui no cantinho, tá bom? Acredito que deu para vocês entenderem. Então, eu já expliquei, ó, aqui, nesse primeiro pontinho da curva, começa a pular sempre 1. Nós vamos fazer pulando 1 até chegar aqui do outro lado. Sempre pulando um pontinho de base com 2 correntinhas de separação. Igual nós fizemos aqui, ó. Tá vendo? 2 correntinhas, pulando um pontinho de base e ponto alto no seguinte. Quando chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês para explicar novamente. Prontinho, já fiz toda a minha curva, sempre pulando um pontinho de base, fazendo no seguinte, com separação de 2 correntinhas. E aqui, ó, bateu no meu último pontinho do leque. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos voltar a pular 2 pontos de base e fazer o ponto alto no terceiro. Sendo que por uma vez, nós vamos pular um pontinho de base, apenas por uma vez. Se precisar mais, eu aviso a vocês, mas na minha contagem inicial, só precisa apenas pular um desse lado, tá bom? Então, eu faço 2 correntinhas, fiz minhas 2 correntinhas, laço, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, laça, pula 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, laça, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer a pulada de pontos de uma vez só, tá? Então, aqui, eu vou pular apenas um ponto de base, tá? E no próximo, eu já faço o ponto alto, que é a minha outra adaptação, ó. Pulei apenas um. Por isso que eu peço para vocês assistirem essa parte, para que não fique dúvida, porque eu mostro os locais que é para... Aqui, essa parte de pular um pontinho de base, não tem problema, se seja mais para cá, não importa, tá? É mais importante marcar aqui o início e fim da curva, tá? Porque a gente precisa bater essa contagenzinha da curva para dar certo. E também para a peça não emborcar. Agora, até o final, nós vamos pular sempre 2 pontos de base e fazer o ponto alto no terceiro. Tá? Então, eu vou finalizar a minha carreira, vou confirmar, vou fazer a contagem de pontos como eu expliquei, tá? Igual eu dei a explicação para vocês aqui. Por toda a minha carreira, eu vou contar 2 aqui no início, eu conto 1, 2. E começo novamente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que pega o costume, pessoal, a gente conta bem rapidinho, é bem fácil, tá? Mas lembrem que tem que contar para que o nosso bico bata bem certinho. Então, agora eu vou finalizar essa carreira e volto para estar dando continuidade com vocês. Prontinho, pessoal, já contei aqui a minha carreirinha de ponto tela, bateu certinho, pessoal. Então, façam igual eu fiz, tá? Que vai bater bem certinho a de vocês também. Aqui eu vou fazer o meu último espacinho, então eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos da base, venho no último e faço um ponto alto, tá? Então, aqui eu vou estar virando a minha peça, ela agora vai ficar do lado direito. Eu vou estar subindo 2 correntinhas para a altura do meu ponto alto e vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Prontinho, já fiz minhas 4 correntinhas, 2 para o ponto alto e 2 de separação. Eu venho aqui nesse primeiro espacinho e vou prender com um ponto baixo. Tá? Então, aqui essas 2 correntinhas é para o ponto alto e as outras 2 correntinhas é para descer, para dar altura, tá? Fiz o ponto baixo, faço 3 correntinhas e eu vou estar fazendo uma alcinha. Eu venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Fiquei assim, ó. Tá? Esse aqui não é uma alça, é só um ponto alto com 2 correntinhas para descer. A alcinha é aqui, tá? Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. Laça, eu pulo esse primeiro espacinho aqui
e venho no seguinte, aqui eu vou fazer um leque. Faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ficando assim. Notem que o espacinho antes do leque a gente não trabalha, e o espacinho depois a gente também não vai trabalhar. Então, após fazer o leque, a gente faz 2 correntes, pula esse espacinho e vem no seguinte. Então, vejam que o espacinho antes e depois do leque não se trabalha, tá bom? Após prender, vamos fazer uma alcinha. 3 correntes, vem no próximo espacinho, prende com um ponto baixo. Ficou assim, ó. Antes e depois do leque tem um espacinho, uma alcinha aqui, ó. Ficou assim, tá? Bem fácil. Tá vendo? Após fazer a alcinha, nós vamos fazer 2 correntinhas. Pula o primeiro espacinho aqui, ó, o próximo, e vamos fazer um leque no seguinte. Sempre vai ser assim. Vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Finalizei o leque, faço 2 correntinhas, pulo o próximo espacinho, vem no próximo, um ponto baixo. Após fazer o ponto baixo, vamos fazer uma alcinha. 3 correntes, vem pro próximo, um ponto baixo. Fiz a minha alcinha. Após fazer a alcinha, faz 2 correntes e já vai fazer o leque no outro espacinho. Pula esse aqui, vem no seguinte, faz o leque. Sempre tem que pular um espacinho para poder fazer o leque e depois que faz também pula. Faz 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Vejam só. 2 correntinhas, pula o próximo espacinho, vem pro seguinte, prende com um ponto baixo. Após prender, faz uma alcinha. 3 correntinhas, vem pro próximo, prende com um ponto baixo. E ficou assim, pessoal, ó. Vou explicar novamente a vocês. Aqui eu fiz 4 correntinhas, ó. Logo aqui no início, 4 correntinhas, prendi aqui no primeiro espaço. Fiz 3 correntinhas, prendi no próximo para fazer uma alcinha aqui. 2 correntinhas, pulei um espaço e fiz um leque no outro, tá? Notem que é aqui, ó. Espacinho antes e depois do leque não trabalha. Faz o leque, 2 correntinhas, pula o espaço, prende com ponto baixo e faz uma alcinha de 3 correntes, prende no próximo. Novamente começa a repetição, 2 correntes, pula espaço no próximo leque. Qualquer coisa, pausa um pouquinho o vídeo, olha aqui como é que está feito. Não é difícil, tá? Vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? Quando chegar lá no final, eu volto para fazer essa partezinha aqui do final com vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Prontinho, já fiz toda a minha carreira, vejam só como ficou. Aqui eu já fiz o meu último leque, eu vou fazer igual do outro lado, tá? Então, eu vou fazer 2 correntinhas, pula esse espacinho seguinte, vem no próximo, faz um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a nossa alcinha, igual fizemos do outro lado. Eu faço 3 correntinhas, venho aqui, ó, nesse último espacinho, prendo com um ponto baixo. E vamos fazer igual fizemos do outro lado, tá? Sendo que eu vou fazer assim. Eu vou fazer 2 correntinhas, e aqui, em vez de eu fazer um ponto alto, eu vou, na segunda correntinha, que é a altura do meu ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Então, eu lacei, puxo, alongo um pouquinho e tiro tudo de uma vez. Para não ficar muito alto, tá, pessoal? Porque eu não gosto de ficar passando muito. Pessoal, nós vamos fazer mais uma carreira nessa cor diferente, né? Vai ter alterações aqui, mas vamos fazer mais uma carreira nessa cor e eu quero manter pelo lado direito, tá? Se você não quiser, pode fazer ela pelo lado avesso. Ou cortar o fio. Faz mais uma correntinha, corta o fio e amarra do outro lado. Porém, como eu gosto do encaixe de vaso com 2 carreiras de acabamento, eu já vou fazer uma agora, não vou cortar o fio, tá? Então, eu fiz aqui o meio ponto alto, eu vou fazer uma correntinha para poder não repuxar. Venho aqui, ó, dentro desse meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. E nessas curvinhas aqui, ó, eu sempre faço um ponto baixo. Não faço esse ponto baixo muito apertado, não, tá? Eu deixo a mão bem leve.
Então, aqui, ó, no ponto alto, um ponto baixo. E nessa curvinha aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Se você tiver o ponto muito largo, pode colocar 2 pontos baixos, mas não coloque demais para não embabadar, tá? Então, eu vou ficar fazendo assim, ó. Nesse ponto alto deitado, um ponto alto. E aqui, na emendinha, eu faço um ponto baixo. Não tem uma regra, um lugar exato. Você pode colocar os dois no ponto alto deitado se você preferir, tá? Mas é um acabamento básico em ponto baixo. Eu só não coloco pontos demais, porque senão embabada não fica legal, tá bom? Lembrando que eu vou passar mais uma carreira depois, tá? Aqui às vezes fica um pouquinho mais apertado, porque o meu ponto ele não é muito grande, ele é um ponto médio, tá? Então, aqui eu vou fazendo dessa forma, eu vou mostrar a vocês como é que eu faço a curva, tá? Bem rapidinho, porque se encaixa aqui, a maioria das pessoas já sabe. Ó, vou sempre fazendo os pontinhos assim. Cheguei aqui nesse pontinho da curva, nesse primeiro ponto, eu faço assim. Eu faço um ponto baixo nesse primeiro ponto, e eu faço 2 correntinhas para virar. 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Ele já vai ficar do outro lado, ó. Então, eu já virei. Quando eu vier com a outra carreira de ponto baixo, eu vou trabalhar nessas 2 correntinhas na curva. E aqui, pessoal, é bem simples, ó. Nós já temos as correntinhas aqui. E a gente vai fazer um ponto baixo para cada corrente. Bem simples, ó. Ó, tá vendo? E aqui, vocês podem pegar as 2 correntinhas. Podem pegar assim, ou podem pegar toda. Eu prefiro pegar toda aqui, porque fica mais seguro o acabamento, ó. Tá vendo? Ó, e aqui eu pego a alcinha que ficou. E eu vou fazer essa carreira de ponto baixo até chegar lá do outro lado, tá? Quando chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês pra gente tá dando continuidade aqui no nosso bico. Prontinho, já fiz a minha carreira de ponto baixo. Cheguei aqui onde eu tenho aquelas correntinhas que valem como um ponto alto. Então, eu vou virar aqui, vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, na correntinha do topo que vale para um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? No topo dela. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar para poder virar, tá? Então, na altura do ponto alto, eu fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar para eu ficar na parte de cima, tá? Se quiser fazer 2 correntinhas, não tem problema, não. Agora, eu vou fazer assim. Vamos fazer 2 correntinhas e vamos vir aqui, ó, nessa alcinha e vamos prender com um ponto baixo. Ficamos assim, ó. Vamos fazer apenas uma alcinha, uma correntinha agora, apenas uma corrente. Vamos vir agora trabalhar nesse leque, tá? Após prender o ponto baixo na alcinha de 3 correntes, prende com ponto baixo, uma corrente. Agora, vamos trabalhar aqui. No primeiro ponto alto do leque, faz um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. E nós vamos trabalhar 2 pontos altos, separação de corrente aqui dentro do leque também. Então, faz um ponto alto, uma corrente, dentro do leque novamente mais um ponto alto. Ficou assim, ó. Uma correntinha e vamos trabalhar nos pontos altos desse lado aqui. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, nessa alcinha que fizemos e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha de separação e já vem pro leque novamente. Vejam que é bem mais fácil essa carreira, ó. Tá vendo? Após fazer a correntinha, já vem novamente pro leque. E vamos fazer ponto alto com separação, ó. Ponto alto, uma corrente, vai pro próximo. Um ponto alto, uma corrente, vai pro próximo. Um ponto alto, uma corrente, vem para dentro do leque. Um ponto alto,
uma corrente mais um ponto alto dentro do leque. Então, dentro do leque tem 2 pontos altos, tá? Uma corrente já vai pro outro lado do leque. Um ponto alto, uma corrente. Ponto alto, corrente e ponto alto. Ficando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separados por uma correntinha. Faz uma correntinha de separação, já vem para essa alcinha aqui de correntinha que fizemos. Prende com um ponto baixo, uma corrente e já vai para o outro leque. Essa é a sequência por toda a carreira, tá? Vejam só como fica. Então, vou fazer assim por toda a minha carreira e volto com vocês lá no final para explicar esse cantinho aqui com vocês do outro lado. Prontinho, já fiz aqui o meu último leque. Vou estar fazendo uma correntinha, eu venho naquela alcinha que fizemos. Prendo com um ponto baixo e eu vou fazer igual do outro lado. Eu faço 2 correntinhas e eu venho aqui onde eu fiz aquela correntinha para virar. E aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha igual do outro lado e aqui, ó, onde eu comecei o ponto baixo do acabamento, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui os acabamentos se encontraram. Faço mais uma correntinha e aqui eu posso estar cortando o meu fio, dou uma puxadinha, ó. E aqui eu vou estar passando para frente e para trás, só para esconder melhor esse meu nó. E quando eu vier com a próxima carreira de ponto baixo, vai passar por cima desses fios aqui. E eu finalizo o arremate depois. Agora, nós vamos fazer o picô da nossa peça, tá? Eu vou deixar minha peça pelo lado direito, tá? Peguei o meu fio na cor bordô. Vou estar dando a minha laçada inicial. E eu vou vir aqui, pessoal, ó, bem aqui no iniciozinho, onde a gente tem o primeiro ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Esse primeiro ponto baixo. Então, a gente vai estar fazendo um ponto baixo aqui. Depois, a gente vai fazer o acabamento em volta e ele vai encontrar aqui também. Ó, fiz um ponto baixo bem aqui nesse primeiro pontinho. Ó, ficou assim. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Para não repuxar esse canto aqui, só nesse canto, eu vou fazer a correntinha bem folgadinha, tá? Ó, fiz ela mais folgadinha. Fiz o ponto baixo, uma corrente. E agora, nós vamos trabalhar um ponto com relevo. Mas vamos fazer ponto alto alongado. Então, eu laço apenas uma vez. Eu venho aqui, ó, nesse ponto alto. Vejam que ele tá na direção desse ponto baixo aqui, tem um ponto alto. Eu laço pegando ele por trás, ó. Laço o fio, puxo, tiro apenas uma perninha, alongo, tiro 2. Ficou 2, tirei as últimas 2, tá? Deixa eu vir pra cá pra ver se melhora a visualização pra vocês. Após fazer o ponto alto alongado, eu faço uma correntinha e eu vou trabalhar aqui nesses espaços de corrente do meu leque, ó. Nós temos o nosso leque aqui, ó, tem o primeiro ponto alto e o primeiro espacinho de corrente. Então, eu venho pra dentro desse espacinho aqui e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, venho no topo desse ponto baixo e faço um ponto baixo montando um pontinho picô. Venho pro próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no ponto baixo que eu fiz e prendo com um ponto baixo, formando um picô. Próximo, e eu vou fazer assim, pessoal, ponto baixo com picô de 3 correntinhas em todos esses espacinhos, ó. Vou fazer mais rapidinho, porque é fácil de vocês entenderem. Ponto picô é um ponto bem conhecido, não é difícil, tá? Eu no próximo, ponto baixo, 3 correntinhas, venho aqui e faço o picô. Ponto baixo, 3 correntinhas, faço um picô. Cheguei aqui no meu último espacinho, ó. Nesse último espacinho, a gente faz apenas o ponto baixo, não faz mais o picô no último. Então, eu fiquei no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos com picô. Vejam só.
E aqui eu já cheguei novamente no meu relevo. Vou explicar bem devagarzinho a vocês, tá? Eu faço uma correntinha, laço apenas uma vez. Na direção desse ponto baixo aqui, a gente tem um ponto alto. Então, eu laço ele assim, ó, pegando por trás, puxo o meu fio, alongo um pouquinho, tiro apenas uma perninha, alongo, tiro duas e tiro duas, tá? Vejam só, é bem fácil. Faço uma correntinha, já venho aqui pro leque, ó, pro espacinho e começo novamente a fazer os meus pontos baixos com picô. Ó, dá uma puxadinha aqui no meu fio para facilitar. Vou pro próximo. Ponto baixo. E eu vou fazer pontos baixos com picô até chegar lá no meu último, onde eu vou fazer apenas o ponto baixo. Vai ficar dessa mesma forma. Sim, ó, eu fiz, ficou assim. Meus 6 pontos baixos com picô dentro de cada espacinho. No último é apenas o ponto baixo. Já chegamos aqui pra gente fazer o relevo. Então, faz uma correntinha. Sempre tem que fazer uma correntinha para não repuxar. Laça uma vez só. Venho aqui nesse ponto alto que está na direção do ponto baixo. Laça pegando ele assim, ó, por trás. Puxa o fio, alonga, tira apenas uma perninha, uma alcinha. Alonga, tira duas, alonga e tira duas. É um ponto alto alongado. Se você preferir ponto alto duplo, pode fazer também, mas o ponto alto alongado ele é mais rápido. Faz uma correntinha, já vem aqui, ó, pro leque, pro espacinho de corrente, faz o ponto baixo e começa a fazer os picôs também. É bem fácil esse acabamento, tá? Então, vou fazer assim por toda a minha carreira, tanto na parte reta quanto na parte oval, é da mesma forma. Então, eu vou fazer assim a minha carreira. Quando chegar lá do outro lado, aqui nesse cantinho, eu volto para explicar a vocês o final e mostrar o acabamento que eu vou fazer aqui, que só é ponto baixo mesmo, que é bem facinho. Prontinho, já fiz aqui os meus pontos picôs aqui do final e cheguei aqui no meu detalhe. Então, aqui nós vamos fazer o nosso último relevo. Vou fazer uma correntinha, pego aqui o meu ponto alto e vou fazer o meu ponto alto alongado. Tiro uma perninha, tiro duas, tiro duas. E aqui eu vou fazer igual do outro lado, eu vou fazer uma correntinha bem folgada. E eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, ó, que a gente fez. Igual do outro lado, que é onde a gente iniciou. Aqui eu vou fazer uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, onde a gente já fez os pontos baixos de acabamento. Então, é bem mais fácil, porque a gente já tem uma carreira de ponto baixo. Então, é apenas ponto sobre ponto, tá? É bem facinho de fazer. Apenas ponto sobre ponto. Vejam só como é que vai ficando. Esse cordãozinho aqui de trás, eu já vou deixar ele para trás. Eu vou fazer até chegar ali na curva para mostrar a vocês. Eu faço esses pontos baixos mais folgadinhos, eu não faço eles tão apertados não, tá? Porque o meu ponto, ele é um pouco mais apertado, então, se eu fizer muito apertada, repuxa. Então, deixo minha mão um pouco mais leve. Ó, tô chegando aqui na curva. Ó, já fiz o meu ponto baixo. Aqui tem aquelas duas correntes que a gente fez pra virar, ó. Então, eu venho dentro dessas correntinhas, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas novamente, e venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. E volto a fazer ponto baixo aqui para cada pontinho baixo da base, ó. Tá vendo? Eu faço essas duas correntinhas, pessoal, porque não repuxa aqui na curva, ó, ela fica bem retinha. Por isso que é importante não colocar pontos baixos demais, porque senão embabada, não fica bem retinho, tá bom? Então, eu vou fazer assim por todo esse encaixe, fazendo mais um pontinho baixo sobre cada um pontinho desse, é bem facinho, tá bom? Quando chegar lá do outro lado, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, chegamos aqui do outro lado, onde a gente iniciou. Então, aqui eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, onde eu iniciei, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Dessa forma, a cor se encontrou, né? Pra ficar tudo fechadinho na mesma cor. Fiz mais uma correntinha e eu vou estar cortando o meu fio. E assim, finalizamos a nossa peça. Passar aqui para trás.
Vejam só como ficou o acabamento, ó. Agora eu vou mostrar a peça finalizada a vocês. E aqui está, pessoal, a nossa pecinha finalizada. Vejam só como ela ficou muito linda. Uma peça super rápida de fazer e bem econômica. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.